inteligentes. Começou a aula, professor Vicente. Começou a aula para alunos inteligentes. Começou a aula, Começou a aula, e a aula de hoje é sobre a Guerra Fria. Mas o que foi a Guerra Fria mesmo? Chamamos de Guerra Fria o período entre 1946 a 1991, em que houve uma divisão da hegemonia no mundo. Nós chamamos isso de bipolaridade. Haviam dois poderes que comandavam o mundo no aspecto ideológico e no aspecto armamentista. Então, esse período em que viveu essa guerra de nervos, essa guerra de tensão, essa guerra de insegurança, é chamado de Guerra Fria, para diferenciar das guerras, como a Segunda Guerra Mundial, que nós chamamos de uma guerra quente, porque detona, explode, enquanto que a Guerra Fria, na maioria dos casos, ficou somente na ameaça, se bem que aconteceu guerra de verdade durante o período da Guerra Fria. E é isso que vamos estudar agora. Bem, a Guerra Fria, ela se instalou no mundo logo depois que terminou a Segunda Guerra Mundial. No fim da guerra, duas nações, duas potências se ergueram sobre as demais. Os Estados Unidos, que foi aquele responsável por custear os gastos da guerra e depois da guerra, então, foi responsável por financiar o reordenamento estrutural da Europa através do Plano Marshall. Os Estados Unidos se tornando, então, uma nação poderosa, muito mais poderosa do que antes da Segunda Guerra Mundial. E do outro lado, nós tínhamos a Rússia, que depois de resolver os seus problemas internos, ela foi uma das principais na vitória contra os alemães. Essas duas nações, envolvidas em duas ideologias opostas, antagônicas, e que muitas vezes entraram em conflito, passaram então a liderar tudo o que acontecia ao redor do mundo. Do lado dos Estados Unidos, nós tínhamos a ideologia do capitalismo, do liberalismo, uma economia monetária, uma economia de livre concorrência e uma política totalmente liberal. Do lado da Rússia, nós tínhamos a ideia da economia planificada, uma economia voltada para o planejamento do Estado, sem concorrência, fechada e com a ideologia política do socialismo sem classe. Bem, essas duas potências, entre si, fizeram vários momentos da história vibrar nessa luta chamada Guerra Fria. Bem, podemos destacar algumas coisas importantes sobre este momento da história. A primeira coisa importante nesse momento da história é que, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ela foi dividida literalmente entre capitalistas e socialistas. E essa divisão geográfica, física da Alemanha é um emblema, é um símbolo para a divisão do mundo, dessa questão da bipolaridade. O lado ocidental da Alemanha ficou para o capitalismo, sendo assim administrado por Estados Unidos, Inglaterra e França. O lado oriental da Alemanha ficou para o socialismo, sendo deste modo administrado pela Rússia e pelos países que compunham agora a União Soviética. Então, capitalistas de um lado, socialistas do outro, durante esse longo período de 1946 até o período de 1991. Bem, vamos falar alguns detalhes, algumas coisas principais que aconteceu durante esse período. E uma das coisas principais é que o mundo estava sendo, na realidade, uma zona de influência. E essa zona de influência era dividida em pelo menos três partes. A primeira parte chamada Primeiro Mundo,
onde se concentrava os capitalistas. A segunda parte, então, segundo mundo, onde se concentravam os socialistas. E a terceira parte, o terceiro mundo, era a área onde eles brigavam para influenciar, seja para o lado do capitalismo ou seja para o lado do socialismo. Bem, para a estruturação, a nova estruturação do mundo, logo depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, surgiu um órgão internacional que ficou no lugar da Liga das Nações. O nome desse órgão é ONU. A ONU, Organização das Nações Unidas, agora tinha toda a primazia na organização do mundo, especialmente na parte ocidental. E foram criados então órgãos ligados à segurança, órgãos ligados à justiça, órgãos ligados à educação e órgãos ligados à saúde para o mundo inteiro. Quando nós ouvimos falar assim, OMS, Organização Mundial de Saúde, é um órgão que pertence à ONU. Quando ouvimos falar UNESCO, é um órgão que pertence à ONU. Conselho de Segurança, um órgão que pertence à ONU. Então, todos esses órgãos assumiram papéis diferentes a partir de então, e o mundo passou a ter um novo ordenamento político, social e também econômico. A partir de então, nós podemos destacar algumas coisas que aconteciam durante esse período. E uma das coisas que muito chamou a atenção do mundo foram as alianças militares. Do lado ocidental, do lado capitalista, nós tínhamos então a chamada OTAN. OTAN, que era uma organização do Tratado do Atlântico Norte, era uma aliança militar que defenderia qualquer um país capitalista que entrasse numa ameaça de guerra. Então, se entrasse um, todos os demais teriam que estar preparados para defendê-los. Do outro lado, nos soviéticos, nós temos o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia também era uma aliança desse tipo, muito semelhante, que se preocupava com essas questões ligadas à defesa. De um lado, nós tínhamos capitalistas, do outro lado, tínhamos socialistas. Uma outra coisa que, durante esse período, foi muito comum, foram as corridas pelo poder. As corridas, as concorrências entre um lado e outro, para ver quem poderia realmente se mostrar para o mundo mais interessante, mais preparado, que chamavam mais atenção. Então nós tivemos as corridas armamentistas. Haviam desfiles enormes, apresentando armas, cada uma com um poder mais letal, mísseis que poderiam ser atingidos a várias distâncias, controlado por computadores. E realmente, cada momento, esses aspectos iam apresentando-se cada vez mais, de um lado e de outro. Bem, outra corrida que aconteceu foi a corrida espacial. E nessa corrida espacial, justamente ali entre os anos 50, a década de 60, a tentativa do homem sair da Terra e ter o domínio do espaço, garantir no espaço a realização de satélites artificiais, etc. Então, a Rússia deu o primeiro passo, tendo primeiramente enviado um animal, uma cadelinha. Mais tarde, então, a Rússia consegue enviar um homem para o espaço, primeiro aí da Terra para o espaço, Yuri Gagarin. E assim mais adiante, a Rússia envia uma mulher. Os Estados Unidos faziam vários experimentos, mas esses experimentos não davam certo. Até que então, em 1969, os Estados Unidos conseguiu então colocar no espaço e na Lua o seu primeiro equipamento de viagem justamente para fora da Terra, o seu primeiro foguete. E com isso, então havia aquela corrida no aspecto de quem alcançaria o espaço e quem dominaria por aí por diante a tecnologia no mundo. Podemos também citar outra corrida, as corridas midiáticas. Havia muita propaganda de ambos os lados. Propagandas sobre os órgãos de segurança, propaganda sobre as armas, propaganda sobre o melhor modelo de sociedade. E essas propagandas elas chegavam aí até para o cinema. Os Estados Unidos produziam muito filme
falando justamente sobre espionagem. Na época da Guerra Fria havia muita espionagem. De ambos os lados, espiões dos Estados Unidos e de todo o mundo capitalista espionando o mundo socialista, e espiões também do mundo socialista da Rússia, espionando também o mundo capitalista. E aí então, muitos filmes ficaram bastante sucesso no cinema, e um dos maiores, de maior sucesso, foi o filme do 007. 007 era um espião muito bem preparado, que trabalhava a favor do capitalismo, pelos britânicos e também pelos americanos. Mas outros filmes também fizeram sucesso, como O Agente 86 e outros da época que chamaram bastante atenção, de super-heróis, que eram capazes de fazer muitas coisas sem uma arma na mão. E esses filmes, eles chegaram ao cúmulo do absurdo, porque fizeram com que o cinema americano crescesse cada vez mais. E já no fim do período da Guerra Fria, apareceram os grandes filmes que se tornaram clássicos, como o Rambo, que trabalhava justamente em várias guerras, inclusive figurando a Guerra do Vietnã. Bem, tudo isso era uma forma midiática de chamar a atenção para um dessas duas vertentes ideológicas, tanto para o capitalismo como para o socialismo. E acontecia, então, uma guerra em todos os aspectos, no aspecto ideológico, no aspecto econômico, no aspecto da corrida armamentista, espacial, midiática. Então, em todos esses aspectos acontecia o que nós chamamos de Guerra Fria. Continuamos no próximo vídeo.